O Sérgio Moro se vendeu para o sistema que ele tanto tentou destruir e eu vou te provar. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou advogado e faço análise política aqui no YouTube. A aliança do Sérgio Moro com o Flávio Bolsonaro para viabilizar a candidatura dele ao governo do Paraná mostrou que todo mundo tem um preço. Eu não sei se você lembra, mas o Sérgio Moro, no auge da Lava Jato, era visto como um herói nacional, um símbolo do combate à corrupção, do combate à impunidade que vinha do Brasil de anos. As pessoas saíam às ruas com a cara do Sérgio Moro em bandeiras durante as manifestações. Por quê? Porque ele era visto como aquela pessoa que realmente combatia a corrupção, que prendia as pessoas grandes ali do sistema, né? Ele era um cara muito bem avaliado por todos os setores da sociedade, seja de esquerda, seja de direita. Se fosse uma pessoa honesta, gostava do Sérgio Moro. Inclusive, quando ele chegou no governo, Bolsonaro, ele chegou com a moral lá em cima. Ele era visto como um dos tripés do governo. E quando ele saiu, ele também saiu com a moral lá em cima. Por quê? Porque quando ele pediu demissão lá em 2020, ele não simplesmente pediu demissão. Ele convocou uma coletiva de imprensa e falou para o Brasil inteiro o porquê que ele estava pedindo demissão. Porque o Jair Bolsonaro, naquele momento, estava tentando interferir na Polícia Federal, inclusive exonerando o diretor-chefe da Polícia Federal para proteger o próprio filho, o Flávio Bolsonaro, dos escândalos das rachadinhas. Ou seja, para proteger o Flávio Bolsonaro, que hoje é candidato à presidência da República, de ser preso. E apesar dele ter atraído o ódio, naturalmente, daqueles bolsonaristas mais fiéis, que começou a acusar ele de traição, ele ainda conseguiu manter a popularidade dele lá em cima. Ele ainda conseguiu manter aquela imagem que ele tinha construído de uma pessoa ética, de uma pessoa com uma moral elevada, de uma pessoa que não se misturava com corrupto, que não se misturava com pessoas que roubam dinheiro do povo brasileiro, porque, aliás, era isso que ele combatia. Então, quando ele saiu com a popularidade alta. Quando ele saiu e começou as pesquisas em relação à pesquisa de 2022, ele era visto como a terceira via mais viável. Por quê? Porque ele tinha uma popularidade muito grande e as pesquisas apontavam que ele tinha um potencial de atingir ali mais ou menos 30% das intenções de voto. Ele tinha um potencial de crescimento muito grande, era visto como uma ameaça real ao Bolsonaro. Ele não levou esse projeto adiante, se candidatou ao Senado Federal, conseguiu vencer as eleições, teve uma atuação basicamente irrelevante nesse período de 4 anos que ele passou lá, mas até aí ok, ninguém é obrigado a ser brilhante em tudo que faz. O problema é que, como eu disse lá no começo do vídeo, esse ano ele mostrou que realmente todo mundo tem um preço. Lembra que eu te falei lá atrás que o Sérgio Moro saiu do governo lá em 2020 alegando que ele não ia proteger o Flávio Bolsonaro e que o Jair Bolsonaro estava interferindo para proteger o filho dele? Então, acompanhe esse vídeo aqui comigo. Por que o Lula ainda não explicou o que ele estava fazendo, sugeriu e os 61 milhões? Presidente do Banco Central para resolver a questão do margem. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser explicada em relação a isso. E o conselho do seu pai? Vamos organizar aqui. Vamos fazer uma declaração. Nós estamos juntos combatendo o governo mais corrupto da história do país. Fez ao Brasil o mensalão, trouxe o petrolão, é o responsável pelo escândalo do Banco Master e da roubalheira do INSS. Aliás, o Lula trocou o delegado da Polícia Federal responsável pela investigação. E hoje o Lula fez o impensável. Ele defendeu o terrorista, ele defendeu o criminoso, ele defendeu o Comando Vermelho e o PCC. Nunca foi tão fácil escolher esse princípio. Olha que patético. O símbolo da anticorrupção, o símbolo da luta contra a impunidade, o cara com a moral elevada, do lado do cara que ele disse que não ia proteger, que ele saiu do governo dizendo que ele não ia proteger, enquanto um monte de jornalista fica perguntando sobre mais um escândalo que aquele cara está envolvido, um dos maiores escândalos de corrupção do país, tentando explicar o porquê que aquele cara não é corrupto, o porquê que aquele cara merece o apoio, fazendo o que qualquer bolsonarista faz, quer dizer, e o PT. Porque assim, o fato do PT ter roubado não exime o Flávio Bolsonaro do fato dele também ter roubado. A gente não tem que escolher entre quem roubar menos. Esse não é o caminho que o Brasil tem que seguir.
Ah, quem roubou mais? O PT ou o Flávio Bolsonaro? Porque o Flávio Bolsonaro foi só as rachadinhas ali e os 61 milhões do Forcado. Ah, foi o PT. Ah, então vamos votar no Flávio. Não, pô, a gente tem que votar no candidato que é correto de verdade, no candidato que é ético de verdade, que não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção, que não tem envolvimento com esse sistema corrompido que a gente tem hoje. Então, olha que patético que o Sérgio Moro se tornou. Quando isso acontece com políticos tradicionais, então quando os políticos tradicionais não têm uma atitude que condizem com aquilo que ele vinha falando, isso não impacta tanto a gente assim, isso não repercute tanto, porque deles a gente já espera isso. Mas quando isso vem de um cara que construiu toda a sua trajetória, toda a sua popularidade, com uma ideia de combate à corrupção, que ele se tornou o símbolo do combate à corrupção, quando esse cara se une a corruptos, aí isso realmente impacta. Aí isso realmente traz à tona a ideia do início do vídeo de que todo mundo tem um preço, e o Sérgio Moro mostrou dele. O preço do Sérgio Moro é o governo do Paraná. Ou seja, ele destruiu tudo aquilo que ele tinha construído por conta de um simples cargo no governo. Jesus Cristo já tinha dito, a gente não pode, um pouco de fermento contamina toda a massa. Você não pode sair da mesma fonte, água boa e água ruim. Então não tem como você ser 90% contra a corrupção. Não tem como você ser 95% contra a corrupção. Ou você é contra a corrupção, ou você não é contra a corrupção. Se você é contra a corrupção, então não se envolva com quem é corrupto. Não se envolva com quem é corrupto. Porque se você tem um valor que você diz ter, né, que é a honestidade, a ética, a anticorrupção, e você se envolve com esse tipo de pessoa, isso mostra que tudo aquilo que você construiu não era tão verdade assim. Que aquele valor que você dizia ter, que foi relativizado, você não acreditava tanto. Porque se você acreditasse, você não relativizaria. Então dá a entender que tudo que foi feito até aqui foi feito por interesse. E que o Sérgio Moro não havia sido corrompido 100% pelo sistema porque a proposta ainda não era interessante o suficiente. Porque se a proposta fosse interessante o suficiente, como é agora para o governo do Paraná, não sei se em algum momento eu falei Minas, para o governo do Paraná, ele teria aceitado. Então assim, é lamentável que uma figura tão icônica do Brasil, que tenha ajudado o Brasil a despertar lá em 2014, 2015, 2016, tenha se tornado a figura que se tornou hoje. Tudo bem, ele ainda é uma figura relativamente popular. A nível nacional, eu acredito que ele perdeu a expressividade. Agora, no Paraná, por exemplo, ele ainda lidera disparadamente para o governo do Paraná. Se eu não me engano, as pesquisas apontam ele com 55% das intenções de voto no primeiro turno. Talvez ele vença as eleições já no primeiro turno. Mas a custo de quê? A custo de quê? Porque quando você passa por cima dos seus valores, o que sobra? Quando você construiu toda a sua vida em cima de uma pauta e você destrói essa pauta, o que sobra? Então, assim, eu não pagaria esse preço. Eu não aceitaria pagar um preço tão alto para alcançar uma coisa tão banal. Entendeu? Então, assim, essa foi a minha análise. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui. Se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.